graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Um, dois, três. Graça e paz, queridos irmãos, como é bom estarmos reunidos para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Amém. Esse é o momento de estarmos louvando e engrandecendo ao Senhor, Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E essa é uma celebração, então vamos nos alegrar no Senhor, para que possamos celebrar com alegria a esse Deus que é tão maravilhoso e tanto tem feito, né, por cada um de nós. Ontem tivemos um dia maravilhoso, né, e eu acredito que muitos aqui que puderam estar lá estão assim transbordando, né, por tudo que a gente aprendeu ontem aqui e tudo que a gente viveu também, né, juntos ali em comunhão. Ali onde nós pudemos estar, né, juntos em comunhão. Foi muito bom, muito proveitoso para a glória de Deus. Então, esse é o momento que eu quero chamar vocês a louvar ao Senhor, a engrandecer esse Deus, a adorar ao nosso Deus. E lá em Salmos 29, 2 diz assim:
Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Então vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com esse hino que fala que Ele não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos, Ele habita em mim, Ele habita em ti. E que nós possamos engrandecer a esse Deus que habita em nós. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor incomparável. Olha, sentar um pouquinho. Senhor incomparável és. Me reporta aqui uma palavra que está no nosso salmo da leitura de hoje, Salmo 137, lá no versículo 3 e 4, diz assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções,
e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos os cânticos do Senhor em terra estrangeira? Uma referência ao tempo em que o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, escravizados não necessariamente, mas ficando lá naquela situação durante 70 anos. E eles estão sendo solicitados para que cantem cânticos de Sião, que o povo de lá conhecia, tinha referência, tinha noção do que se cantava em Sião. E eles dizem, temos como cantar. Como é que vamos cantar aqui nessa situação? Estamos aqui nessa situação sem liberdade, né? Nós temos ainda a liberdade de cantar. Por isso estamos aqui cantando. Incomparável és, Senhor. E Deus é realmente incomparável. Tanto é que se importa conosco. Por meio de Cristo nos salva, nos redime, nos constrói de novo, fazendo de nós um povo somente seu. Cantar ao Senhor é um momento de muita alegria para todos nós. Estar juntos, compartilhar das coisas que Deus faz conosco, é altamente construtivo na vida do cristão, na vida da Igreja de Cristo. E nós temos tido experiência nesse sentido, vivido essa experiência, quando Deus nos concede a graça de estarmos vivendo essa comunhão. E hoje é mais um dia, onde reunidos estamos, refletindo na palavra de Deus, cantando, engrandecendo o nome do Senhor através dos nossos cânticos, que de forma magnífica nós podemos entoar com toda liberdade. Não nos encontramos como o povo de Israel se encontrava naquela ocasião, quando lhes foi solicitado, cantem aqueles cânticos de Sião. Eles dizem, como podemos cantar na situação que nós vivemos aqui? Então, enquanto pudermos cantar, vamos cantar, né? Vamos louvar a Deus, mais e mais. Queremos saudar a todos que nos honram com a sua presença, que estão nos acompanhando, de alguma forma estão conosco também, ainda que virtualmente, mas que Deus, que entende, sabe e conhece, que o mesmo Espírito que habita naquele que não está aqui presencialmente, mas que habita em nós também, é o que nos une. O Deus do céu, Deus maravilhoso, que faz essa coisa acontecer, que para nós seria impossível, mas para Ele isso é totalmente possível. Ele nos mantém nessa comunhão uns com os outros. Seja, pois, o nome do Senhor louvado e engrandecido. Vamos buscar a Deus em oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse encontro que nós estamos tendo. E reconhecendo que é incomparável esse momento que nós vivemos na Tua presença, sabendo que Tu és aquele que nos guarda, nos protege, e sobretudo és aquele que nos criou e nos salva. Nos salvou da perdição eterna, nos dando a oportunidade de viver na Tua presença, neste mundo, e nos dando desde já a garantia total de que um dia estaremos definitivamente contigo na glória eterna, onde nenhum mal jamais poderá nos atingir. Dá-nos, ó Deus, condições e forças para que possamos viver da melhor maneira possível, melhor forma possível, enquanto aqui estivermos. Possamos aqui viver como Teus filhos redimidos que fomos da perdição eterna por meio de Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos, nesta oportunidade, nesse encontro, relembrar quem nós éramos e quem nós somos hoje, graças à salvação por meio de Jesus. Abençoa o Teu povo, Deus. Teu povo que aqui está conosco, que participa desse momento, mas também aquele povo que nós não enxergamos, não temos condições de ter contato com eles, mas que Te pertence, ó Deus. Aqueles que, por meio da fé depositada em Cristo Jesus, se tornam nossos irmãos e parte do Teu grande povo, que um dia estará por toda a eternidade na Tua presença na glória celestial.
Obrigado, portanto, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vai seguir agora um momento de orientação para o que vai acontecer nos próximos meses em nossa igreja. Seja bem atento, anote se necessário for, e Jussara vai estar dando essas informações, que certamente serão de grande utilidade para todos nós. Graça e paz, queridos irmãos, desejo a todos uma celebração abençoada, como tem sido sempre, e você que nos ouve também, seja ricamente abençoado, abençoada. E neste momento, nós queremos trazer, não somente para os que estão aqui presentes, como a todos os que nos assistem através das mídias, Facebook, YouTube, as nossas ações para 2023. Na verdade, nós vamos trazer as ações gerais para os meses de fevereiro, março, abril e algumas coisas para maio. Não temos uma agenda rígida, temos uma agenda inspirada por Deus e, havendo necessidade de alguma mudança, será feito, mas o que traremos agora é um norte que verdadeiramente o ano de 2023, em relação às ações IBPM, começa em fevereiro. Então, queremos dizer para vocês que o nosso tema geral é menos de mim, mais de Cristo em mim. Então, baseamos tudo nessa verdade, que Ele cresça e que eu diminua. Então, eu quero apresentar para os novos que estão chegando para a Pérola e aos ouvintes que estão presentes também conosco neste momento, que nós temos uma diretoria geral constituída do presidente, pastor Arno Hübner, 2 vices, Edivan Melo e Clebson Santos, 2 secretárias, a primeira Jomária Bittencourt, a segunda Fernanda Santos, 2 tesoureiras, a primeira Gorete Ferreira e a segunda tesoureira Macineide. Nós também temos um conselho de coordenação e planejamento que fazem parte diretoria, líderes de ministérios e departamentos. O nosso tema do ano é uma continuidade de 2022. 2022, vida abundante. Como isso se dará? 2023, vida abundante, prosseguindo na busca. E a nossa divisa, o nosso norte para esse tema é João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos um Ministério de Apoio Pastoral, grupo de apoio ao Ministério Pastoral, na cooperação de assuntos e temas que surgem no decorrer do ano, tanto na área espiritual, emocional, familiar, dos nossos irmãos queridos, como também na esfera patrimonial ou qualquer outra necessidade que surgir. Então, vamos agora aos ministérios. Temos o Ministério de Pedagogia Cristã, tem um símbolo, um guarda-chuva, porque debaixo desse ministério tem muitas ações. Coordenadora geral, Jussara Marques Hübner, e fazem parte a Escola Bíblica Dinâmica, que tem um departamento infantil, juniores, adolescentes, jovens e adultos. Temos o departamento de música. Continuando com o Ministério de Pedagogia Cristã, algumas ações. Para março, primeiro sábado, 4 de março, às 16 horas, primeiro seminário de conhecimento bíblico para músicos e toda a liderança da igreja e os demais que quiserem estar conosco. Para abril, 29 de abril, teremos o primeiro congresso da EBD deste ano. Em relação ao departamento de música, março, estarão conosco no aprofundamento bíblico. Para abril, culto especial de Páscoa. Ainda com o Ministério de Música, nós temos o coro infantil, temos as responsáveis, tem uma responsável que é Pauline, os juniores, Ana Paula, Cristirene e Priscila,
e os líderes dos adolescentes Edivan, Anádia, Emerson e Larissa. Ministério de Missões e Evangelismo. Então, temos a direção de Fernando e Ana Paula Nostroza e o tema para os PGMs, que fazem parte desse ministério, crescimento e amadurecimento através do discipulado. Ontem, 4 de fevereiro, tivemos o nosso primeiro encontro de 2023 de treinamento para todos os líderes e todos os componentes dos PGMs, com o título, o estudo sobre discipulado e também oficialização da abertura das ações dos PGMs. Temos também a campanha de missões mundiais, que será para março, e se preparando para a Feira das Nações. Temos um marco no dia 19 de março com o Ministério de Missões e Evangelismo, que estarão envolvidos com as ações da igreja. Em maio, cada PGM terá que escolher uma instituição, família, para fazer uma visita beneficente e evangelística. E o foco de missões e evangelismo para este ano é 1+1. Conquistar, discipular, levar o estudo da palavra e integrá-lo em uma igreja. Temos o Ministério com Família, a direção José Edivaldo e Luciana, Rogério Goretti, Gerson Filho e Fernanda. Para abril, 3º domingo de abril, às 15h30, encontro de casais. Dentro desse ministério, nós temos mulheres, temos homens, e na questão do grupo de mulheres, nós temos Luciana e Goretti e mais auxiliares, e elas apresentaram, então, a agenda da Mulher Cristã em Missão para 2023, que o tema é Proclamando a Verdade ao Mundo, ênfase na verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Então, muitos estudos sobre proclamando essa verdade, porque a MCM, ela está sob a tutela de missões. Nós temos para fevereiro as ações da MCM, uma caminhada no dia 11, que é um sábado, onde estaremos fazendo uma atividade física para todas as mulheres de todas as idades. Dia 12, grande bazar de ação social. Em março, dia 5, comemorando o Dia Internacional da Mulher, café da manhã, chá da tarde, estudos e oficinas, EBD, vai ser uma maravilha. Em abril, temos dia 3, reunião deliberativa na Igreja Batista Vila, no altar, às 14 horas. Em maio, comemoração do Dia das Mães e chá de fraldas. Ministério de Ação Social. Temos a diretora-geral, Cristirene Moreira, e os auxiliares, Emanuel Moreira, Cidália Amorim, Marcineide, Maria Evangelística. Quais são as ações? Cesta básica, cantina e outras necessidades que se apresentarem à relatora do Ministério. O bazar, responsável pela nossa querida Cidália Amorim, chamada de Linda, que está fazendo um excelente trabalho. E agora, para a gente fortalecer o Ministério de Ação Social, nós temos Clebson Santos e Edivan Melo como supervisores, que ajudarão e apoiarão o Ministério de Ação Social. E quero dizer para vocês que no decorrer do ano, todos os ministérios estarão prestando um relatório de uma forma de culto, de celebração das suas ações. Começaremos com o Ministério de Ação Social, para que a igreja saiba a importância desse ministério e que coisas lindas esse ministério tem realizado. Ajuda as pessoas tanto com cesta básica, como com oração, como com outras ações, medicação e outros instrumentos que chegam até ao ministério pedindo socorro. Então, meus queridos, minhas queridas que estão presentes, você que nos ouve, essa é a agenda parcial até maio da nossa igreja. E o mais bonito de tudo isso é ver o envolvimento dos líderes, estimulando os liderados para se envolverem com todos os ministérios.
Que Deus nos abençoe e que a gente cresça, né, nessas ações, que essas ações não são ações por ações, não é para a gente ter uma agenda de atividades, não. Para o fortalecimento do reino, a nos abençoar, edificar as nossas vidas, ter carinho com as pessoas, cuidado com quem chega até nós, porque essa é a missão da igreja. Foi assim que Cristo andou na terra, sempre abençoando as pessoas, porque ele tinha uma motivação, o amor de Deus encarnado. Então, que Deus nos abençoe. Essa agenda ficará fixada no local onde você pode recordar as ações, para que quando chegar, vamos ver as ações desse mês para a nossa igreja. Deus abençoe a cada um e uma boa celebração para todos nós. Amém. Que nós possamos estar atentos, né, sempre a essas comunicações. E agora o nosso momento de comunhão. Então nós vamos ficar de pé e vamos abençoar, né, os nossos irmãos. Mas antes eu quero ler aqui um versículo, quer dizer, um texto bíblico, lá em 1 Coríntios 12, 26 a 27. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Como somos membros desse corpo, nós temos uma aliança com o Senhor e temos uma aliança também com o nosso irmão. Então, nós vamos estar cantando essa canção que fala da aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras. Antes tinha aquele véu ali que a gente só tinha acesso ao Senhor. Com aquele véu, hoje não tem mais barreira nenhuma. Até com nossos irmãos não temos mais barreira. E podemos, assim, falar do amor de Deus e estar tendo essa comunhão. Então, vamos colocar de pé. E, nesse momento, você pode estar abençoando, né? Diga, seu irmão, te abençoa, meu irmão. E dá um abraço nele. Talvez ele esteja aqui ansiando por um abraço, né? E seja esse abraço que você possa dar nele nesse momento. Então, vamos continuar celebrando ao Senhor, louvando e engrandecendo o nome dele. Diga para o seu irmão que ele é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
Amém. Nós somos um no amor de Jesus, como uma família que Deus aqui instituiu. E esse é o momento também de estarmos agradecendo ao Senhor, né, por essa comunhão, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem realizado neste lugar, nesta igreja. Nós sabemos que igreja somos cada um de nós, mas nós fazemos parte dessa comunidade que se chama Pérola. E aqui nós temos feito muitas coisas que o Senhor assim tem nos permitido fazer. Então, nós somos gratos ao Senhor por isso, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio e tem nos permitido realizar assim nessa comunidade, neste lugar. Então, esse é o momento também de você estar trazendo seus dízimos, suas ofertas, de estar ofertando ao Senhor em gratidão por tudo que o Senhor tem feito, né? Se você tem um trabalho, se você tem algo hoje, é porque o Senhor assim lhe deu, o Senhor lhe permitiu ter. Então, que se você tenha o coração grato ao Senhor, que você possa assim ofertar a Ele neste momento, também com o coração agradecido. E você também que nos assiste, você também podem estar nos ajudando. Se você não nos conhece, venha nos visitar, né? Nós estamos aqui de braços abertos, esperando por cada um de vocês. Então, esse é o momento de dízimos e oferta, e os irmãos podem estar trazendo, assim, as suas ofertas e seus dízimos. E se colocando também diante do Senhor, porque a oferta maior é a nossa vida. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade.
que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém. Tudo que nós temos, tudo que somos e aquilo que venhamos a ter pertence ao Senhor. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esses dízimos e ofertas e por cada vida que tem se dedicado à obra do Senhor. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor, para cultuar a Ti, para rendermos graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela semana que passamos, pelas programações que tivemos. Ó Deus, o Senhor esteve à frente de tudo e esteve assim abençoando, ó Pai, a todos que estiveram participando, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz e fez em nosso meio, Senhor. Ó Deus, te agradeço pelas ofertas aqui depositadas, Senhor, que não deixe faltar em nenhum lar, ó Pai, e que as pessoas possam ser gratas a Ti, ó Deus, ter o coração aberto em gratidão a Ti, ó Pai, porque se eles têm algo hoje é porque o Senhor deu. Nada temos, Senhor, nós temos mãos vazias, mas o Senhor nos dá, mesmo sem merecermos, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz. Ó Deus, continua abençoando, ó Pai, cada vida. Transforma, Senhor, cura, ó Pai, liberta, ó Deus, aqueles que precisam, ó Pai, de cura, de libertação. Ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a cada um. Ó Deus, visita as famílias, Senhor, pois sabemos que muito tem investido o inimigo para destruí-la. Então, que o Senhor esteja abençoando cada família, ó Pai, e que nós possamos estar cada dia rendidos aos teus pés, Senhor. E assim, ó Deus, tendo uma vida de comunhão contigo. Ó Pai, te peço, ó Deus, neste momento, que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Arno, Senhor, e que o Senhor venha falar, ó Pai, através do teu servo aos nossos corações, e que possamos, ó Pai, ter a mente e o coração aberto para receber a tua palavra neste momento, Senhor. Muito obrigada por todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém.
Da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, eu quero ler versículos 17 a 20. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, 17 a 20, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio, assim, suplicando-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esse versículo 20 eu quero repetir. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio, assim suplicando-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. De pecadores a embaixadores de Cristo. Saber o que é um pecador é muito fácil. Caso você não saiba o que é, olhe aqui tem um. Se olharmos para nós mesmos, nós vamos identificar o que é um pecador, porque todos nós somos. Todos nós somos. Basta que olhemos para nós mesmos. O desvio de rota ocorrido no Jardim do Éden, envolvendo a humanidade, deixa toda a raça humana na condição natural, na condição de pecadora e inimizade com Deus. A sua inimizade com Deus. O ser humano virou as costas para o Criador, o que representa a sua morte espiritual. Isso, todo ser humano está nessas condições, e é por isso que na sua condição natural, o ser humano é morto espiritualmente falando. Aí Paulo fala que nós nos tornamos embaixadores. O que faz um embaixador? Eu acho que nenhum de nós jamais foi um embaixador no sentido de que nós entendemos por aí, né? Nós temos, por exemplo, embaixadores brasileiros, temos em mais de 200 países ao redor do mundo, nós temos alguém, um brasileiro, que é lá o embaixador. E nós somos certamente uma das maiores redes diplomáticas do mundo. Os embaixadores são a autoridade máxima de um país, aliás, do Brasil naquele país, através dessa pessoa chamada embaixador, né? A principal missão do embaixador é estreitar os laços de cooperação com o país onde ele está instalado. Ele é embaixador do Brasil em tal país, então a busca do estreitamento dos laços entre os dois países é o embaixador que vai fazer. Ele vai ainda, após essa questão, acompanhar a política econômica daquele país e, naturalmente, discutir com o seu governo, com o seu chefe maior do governo que ele representa, como é que anda essa questão socioeconômica daquele país que ele está representando. Vai promover interesses econômicos e culturais do país aqui que representa, no caso do Brasil, fora dele, ou do Brasil no local onde ele está. Vai mediar conflitos de interesse entre as nações. Vai proteger os interesses brasileiros, dos brasileiros que moram naquele país. E, às vezes, quando não há embaixada no país vizinho, também dos que moram no país vizinho, aquele onde ele está. E vai repassar oficialmente as comunicações do Brasil para o país onde está ele, localizado a embaixada onde ele está servindo o país. E vai ainda promover cooperação científica entre os dois países, ao que ele representa e onde ele está como embaixador. Brasília,
nós temos em Brasília, digamos assim, a maior quantidade de embaixadas de outros países. Somos 137 só na capital federal. Embaixadores de outros países que estão sediados lá na capital do Brasil. Bom, feito isso, o que representa o embaixador? Paulo disse que nós devemos ser embaixadores de Cristo. Então, temos aí uma noção do que nos compete. O que nos compete fazer, né, como embaixadores de Cristo. Deus é o Deus da criação, o nosso Deus. E, para a leitura do texto que nós fizemos, nós percebemos, em especial no versículo 17, Paulo traz aí à tona dois temas, duas coisas que ele destaca aí, que é criação e salvação. E na linguagem de Paulo, esses dois temas coexistem, ou podem coexistir. Coexistem de maneira pacífica e harmônica. Em alguns compêndios teológicos, eles são apresentados separadamente. Mas Paulo entende que eles podem estar juntos, não há necessidade de separá-los. Ele usa o termo em Cristo. E essa certamente a expressão que mais encontramos na Bíblia da linguagem do apóstolo Paulo. Em Cristo. Quantas e quantas vezes ele repete essa expressão? Em Cristo, que é uma expressão que caracteriza, portanto, o apóstolo Paulo. E, então, quando ele se propõe a falar sobre esse tema e cita essa expressão, ele quer dizer exatamente isso. O que significa ser cristão? A morte de Cristo e a sua contundente vitória sobre a morte é que fazem essa questão ser uma espécie de divisor de águas em toda a história da humanidade. A morte de Cristo na cruz em nosso lugar e a nossa identificação com Ele através da fé tornam a nossa existência transformando-a em uma nova criatura. O passado passou e passou definitivamente. Nós somos novos seres humanos a partir desse momento, porque fomos então criados de novo. Fazendo uma nova criatura, uma nova possibilidade, nossa possibilidade. Nossa situação atual esboça apenas parcialmente aquilo que há de vir a ser. A coisa não está completa. Nós estamos aqui ainda salvos, sim, definitivamente, salvos novas criaturas, mas incompletos porque nós temos uma caminhada pela frente a fazer. Tudo isso vai se concluir, não nesse tempo em que aqui estamos nessa peregrinação, mas nós vamos, embora a nova criatura seja uma realidade, a partir da nossa fé em Jesus, todo aquele que crê em Cristo, quando ele vê que essa questão da velha natureza realmente pertence ao passado, mas há uma etapa a ser vencida ainda mais adiante. E ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, capítulo anterior ao que nós lemos ainda há pouco, nós temos uma palavra nesse sentido. Capítulo 4, a partir do versículo 16, avançando até o capítulo 5, versículo 5, tem uma palavra que eu gostaria de trazer aqui nessa oportunidade. Versículo 16 em diante diz: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. E o exterior está desgastando, não está? Não sei se você sente isso, mas eu estou sentindo de vez em quando que já não corro mais como há 20 anos atrás, né? Então há um desgaste aí, né? Nem me animei ontem a jogar futebol lá na praia. E tinha uns craques lá que eu vou te contar, viu? Então, está se desgastando. Não tem por onde fugir. Né? O tempo vai passando e a gente vai sentindo esse desgaste. Se você não está sentindo, espera mais um pouco, mais uns 20 anos para você ver. Que vai desgastar sim. Né? Então, ele diz assim: por isso nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Porque o interior não se desgasta, o interior cresce. Aí ele prossegue: pois não ficamos a olhar
nas coisas sensíveis, nas coisas visíveis. Aliás, não fixamos o nosso olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Eu fico pensando, Paulo estava meio estranho, né? Está olhando para coisa que não se vê? Que história é essa? É aquela que está olhando para o vazio, né? Olhando assim, não está vendo nada, né? Assim, não fixamos o nosso olhar nas coisas que são visíveis, mas nas que não se veem. Fixa olhar nas coisas que não se veem. Complicado isso, não é? Aí ele continua no capítulo 5. Sabemos que se essa nossa tenda, essa tenda que está aqui, que alguém pode achar, mãe, mas a tenda minha é bonita, né? Então, né? Ela vai se desfazer logo, logo. Essa nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois, se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque, enquanto estamos nessa tenda, gememos e nos afligimos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Então, nós estamos nessa caminhada. Nós não estamos completos aqui ainda. Estamos sendo construídos. Estamos precisando continuar vencendo nessa questão batalha após batalha, fixando o nosso olhar naquilo que não vemos. Olhar para aquilo que não é possível ver. Ver com os nossos olhos, mas podemos senti-lo espiritualmente. E seguimos em frente. Então, como eu disse, nós não temos ainda aqui neste mundo, nesse tempo presente, a situação completa. Somos novas criaturas? Somos. Mas estamos limitados a muitas coisas aqui. E essa limitação não estará mais presente quando na eternidade estivermos. Quando aquilo que agora está invisível for visível aos nossos olhos espirituais e nós estaremos presentes lá. Oh, que maravilha vai ser, né? Então, esse é o foco que nós não podemos perder de jeito nenhum. Precisamos viver isso pela fé. Porque é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Veja pela fé o que está diante de você. Não fixe os olhos naquilo que é visível, mas naquilo que não pode ser visto. É complicado isso, mas é isso que Paulo está dizendo, a gente vai ter que experimentar isso aí, né? Colocar em prática. Eu não posso ver o que Deus tem preparado para mim, mas eu sei que existe. Então vamos olhar naquilo que não dá para ver aos olhos nossos humanos. Pela fé, certamente, é um exercício a ser cultivado, a ser mantido e a ser alimentado dia após dia. Como é que vamos fazer isso? Buscando na palavra, em oração, crescendo nessa comunhão com Deus, crescendo na comunhão uns com os outros, como igreja, que nós vimos na escola dominical hoje, a necessidade de crescer nesse sentido, e nós vamos chegar mais perto disso. Ministério da Reconciliação. Ele nos foi confiado por Deus. Ele nos confiou o Ministério da Reconciliação. Consiste em que exatamente? Consiste em anunciar a mensagem de que Deus estava em Cristo. A base da mensagem é essa. Deus estava em Cristo com que propósito? Com o propósito de reconciliar consigo o mundo. A humanidade perdida. Essa é a principal mensagem a ser proclamada. Mas a ser proclamada por quem? Pelo embaixador, meu filho. Quem é o embaixador? Nós somos embaixadores. Eu diria assim, proclamado pela igreja. Aí vem outra pergunta, mas quem é a igreja? Tratamos na escola dominical também esse assunto. E vai continuar esse assunto na escola dominical aí. Se não sabe ainda quem é a igreja, vem à escola dominical que você vai começar a aprender. Então, nós somos os encarregados dessa missão. Os encarregados são todos aqueles que já foram reconciliados.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Versículo 17, que eu li ainda há pouco, diz isso. Então, quem é nova criatura é embaixador. Quem é nova criatura está encarregado de levar essa mensagem. Reconciliai-vos com Cristo. Versículo 19 nos apresenta uma situação de grande importância. Para quem está em Cristo, Deus aparentemente fecha os olhos para os seus pecados. Como é que funciona isso? Como é que Deus não se importa com os nossos pecados? Ele se importa sim, entristece muito. Mas quando Cristo assume o nosso lugar na cruz, Deus então diz, bom, agora a sua culpa está coberta. A partir do momento que você reconhece a sua condição de miserável pecador, incapaz de se salvar sozinho e precisa de Cristo como seu Salvador. A partir desse momento, seu pecado está então perdoado. Então, qual deveria ser o nosso esforço? Nosso esforço deveria ser nunca mais cometer pecados. Mas você e eu, nós sabemos que não funciona assim. Porque nós somos falhos, nós somos humanos e cometemos falhas. Então, dizer que nunca mais vamos cometer pecados, claro que devemos fazer o esforço para que isso seja cada vez menos, ok. Mas enquanto aqui estivermos, nós estamos sujeitos a cometer falhas. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Mas, se Deus não considerasse como solução definitiva o fato de estarmos em Cristo, e definitivamente tivesse nos dado a absolvição dos pecados, estaríamos irremediavelmente destinados a passarmos a eternidade no inferno junto com Satanás e os seus anjos. Mas porque Cristo veio e veio para salvar. Interessante que a grande maioria de nós já sabe de cor o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23. A grande maioria dos crentes sabe esse texto. Mas não sabe o texto do versículo 24 e 25. Versículo 23 diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Aí versículo 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício, proporcionou por nós, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, por seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir o pecador os pecados anteriormente cometidos. Por isso que eu disse que Deus parece que fecha os olhos para aquilo que nós talvez estejamos ainda praticando e certamente estamos praticando. Algo muito importante nesses dois versículos que trazem esse assunto de grande valor, que trata da redenção. Redenção tem a ver com resgate. Resgate geralmente tem a ver com pagamento por alguém que está preso. Precisa então para ser liberado precisa de pagamento, porque o que mantém alguém preso exige esse pagamento. Nós estávamos presos nas garras de Satanás. E Cristo pagou o resgate na cruz para que nós pudéssemos experimentar essa libertação e estivéssemos livres definitivamente. No grego secular, a palavra descreve como um conquistador libertando prisioneiros, pagando o resgate. Ou um mestre resgatando um escravo. Ou ainda a redenção de um povo de algum domínio estrangeiro ou de um governante déspota.
O ensino espiritual aqui mostra a libertação do mal e do castigo do pecado, isso por meio do sacrifício de Cristo. E qual foi esse preço que foi pago? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo na cruz do Calvário. O sangue, o correto relacionamento com Deus através do sangue. Deus apresenta Jesus como sacrifício para expiação e reconciliação com a humanidade separada da comunhão do Criador, desde quando ocorreu a desobediência no Jardim do Éden. O companheirismo com Deus, o relacionamento com Deus, só poderia ser alcançado ou restituído através da remoção da culpa do pecado. O julgamento de Deus sobre o pecador foi colocado inteiramente sobre Jesus Cristo. Que Deus sabe que não adiantaria a nossa punição, que nós seríamos incapazes de pagar pelas nossas culpas. Mas Cristo, sem pecado, que se fez pecado, ele poderia sim. E foi assim que Deus achou essa situação para ser vencida. O sangue de Cristo é eternamente a única maneira de relacionamento correto com Deus ser restabelecido. Nós somos embaixadores. E qual é a mensagem que devemos proclamar? A mensagem é aquela no finalzinho do versículo 20 do capítulo 5 de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, a segunda parte, a parte B, que diz assim: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a versão revista e corrigida. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. NVI. Assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Almeida do século 21. A que eu mais gostei foi essa última aqui. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Lembrando a sua mensagem, pastor, irmão Amorim Davi, domingo passado. Nós éramos inimigos de Deus. Deus era nosso inimigo antes da nossa reconciliação. Então, deixamos de ser inimigos de Deus para ser amigos dele. Então, essa versão diz assim: em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Essa é a nossa mensagem como embaixadores. Essa é a mensagem principal que devemos comunicar a quem quer que esteja precisando de ouvir, precisando reconciliar-se com Deus. Eu termino dizendo o seguinte: Cristo se fez pecado. Cristo não era pecador, nunca cometeu pecado, mas tomou sobre si o nosso pecado. Tomou sobre si o nosso pecado. Cristo não morreu pelos pecados dele próprio, porque ele jamais cometeu pecado algum. Não havia nele pecado algum. Ele jamais cometeu pecado. No entanto, ele se fez pecado quando assumiu o meu e o seu lugar naquela cruz. Lá no Calvário. Deus não poderia ignorar a maldade do coração humano, tão evidente em nossas ações. Se há pecado, esse pecado precisa ser pago o resgate desse pecador. A solução que Deus encontrou foi aquela que culminou com o sacrifício e a morte de Cristo no Calvário. Cristo pendurado naquela cruz fatídica naquela sexta-feira à tarde. Houve um comentarista que escreveu a respeito das atrocidades cometidas pelo Império Romano, principalmente o Império Romano, que os romanos não inventaram a cruz, não. A cruz já vem talvez até dos babilônios, mas principalmente dos persas. E depois, passando pelo Império Grego, ele foi aperfeiçoado um tanto assim, e o Império Romano aperfeiçoou mais um pouco ainda, né?
Então, deixou mais evidente um pouco. Mas um comentarista diz que houve ocasiões em que havia tantas cruzes que seria impossível de contá-las. Tantas pessoas que morreram crucificadas. E eram aqueles piores revolucionários e que, se não entendiam de jeito nenhum, que eram tão crucificados. E Jesus foi contado como um deles. Crucificado naquela cruz horrenda. Pendurado naquela cruz, naquela sexta-feira à tarde, onde naquele momento coisas aconteceram que não aconteciam em uma crucificação qualquer. Coisas que ficaram na história. Coisas diferentes ocorreram no Calvário naquela sexta-feira à tarde. Não era em qualquer ato de crucificação, e as crucificações, como já disse, eram muitas, que aconteceria o que aconteceu naquela tarde. Antes de entregar o Espírito, no final daquela sexta-feira, Cristo disse: está consumado. Está consumado. Nada mais resta fazer. Do ponto de vista de Deus, do projeto de Deus para a salvação do ser humano, nada mais restava fazer. Está consumado. Interessante que a história conta que os crucificados, a duração do crucificado lá na cruz variava de 6 horas a 3 dias. Alguns ficavam dias. Eu acho que Jesus morreu nas 6 horas previstas, né? Ele deve ter sido crucificado pelas 9 da manhã. E no fim da tarde, ele entrega o seu espírito e morre. E ele diz antes de morrer, antes de dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele diz: está consumado. A menos de 1 quilômetro dali, acontece um fato interessante no templo em Jerusalém, onde havia uma cortina, que segundo consta tinha vários metros de altura, salvo engano 6 metros, que era o que separava o lugar santo do santíssimo lugar, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ultrapassava aquela cortina para oferecer lá, fazer lá o seu trabalho como sacerdote. Uma vez por ano alguém entrava ali. E diz o texto que naquele dia, quando Jesus diz está consumado, aquela cortina se rasga de alto a baixo, mostrando que não é ação humana. A cortina se rasga de alto a baixo, mostrando o seguinte: a partir de agora, o acesso está livre. Não há mais nada que impeça que qualquer pessoa possa chegar-se a Deus. O véu que separava já não existe mais. Já não separa mais. Não é a música que fala assim? O véu que separava não separa mais. Nós temos acesso livre à presença de Deus. O está consumado de Jesus é definitivo. Diz: nada mais resta a fazer. Deus não tem outro projeto. O projeto que Deus tinha já foi colocado totalmente às claras. No momento da morte de Jesus, essa questão foi selada. Eu costumo dizer que a gente não pode ficar só na morte de Jesus, mas tem que ir até domingo de manhã na ressurreição. Porque a vitória sobre a morte é definitiva. E é fundamental nós entendermos. Nada adiantaria o está consumado e está resolvido aqui se ele tivesse ficado na sepultura. Mas não, ele apenas foi descansar um pouquinho lá e ressuscitou para estar vivo para todo sempre. Nada mais pode ser feito, deve ser feito, e nada mais que pode impedir que qualquer pessoa possa chegar à salvação por meio dele. Nós somos os embaixadores. Reconciliem-se com Deus. A mensagem a ser pregada. A mensagem a ser anunciada. Portanto, esse simbólico ato daquele momento, que pode parecer simples, mas que é de extrema e fundamental importância. O rasgar do véu. Nada mais impede. Então essa mensagem que nós devemos e podemos anunciar como os embaixadores, em nome de Cristo,
os pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Deus quer ser amigo. Eu não sei se ele já é o seu amigo, mas se ainda não é, Deus quer ser seu amigo. Essa é a mensagem. O apelo que Paulo deixa escrevendo aos Coríntios. Que vos imploramos que vocês se tornem embaixadores. Embaixadores de Cristo. Anunciando essa mensagem. Anunciando essa mensagem. Em nome de Cristo. Os pedimos que vocês deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Amém e amém. Na sequência, nós vamos celebrar a ceia memorial, que nós temos aqui preparada e programada para esse momento. E esse é o momento em que nós queremos ler um texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, e que fala já no finzinho do ministério de Jesus, pouco antes de ele ser preso e julgado e depois crucificado, é que ele institui a ceia do Senhor. Lá no versículo 17 do capítulo 14 de Marcos, nós lemos assim: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E quando estavam comendo, sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um ao outro: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas daquele por quem o Filho do Homem é traído, melhor seria se esse homem não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até o dia em que eu beber novo no reino dos céus. Esse é o texto que eu queria deixar aqui para esse momento de profunda reflexão para todos nós. Porque participar desse momento não pode ser uma coisa apenas, tipo assim, repetitiva. Tipo assim, eu vou fazer porque dizem que é bom celebrar a ceia e participar da ceia. Se for isso, já está sem valor algum. Se participar da ceia não representa para mim essa reflexão de que ele morreu na cruz e lá disse: está consumado, nada mais tem a ser feito, mas que para que eu tenha um relacionamento com ele, eu preciso reconhecer a minha insignificância e impossibilidade e incapacidade. Eu preciso dele para ser redimido. Se eu não reconhecer isso, então nada feito. Que então não é para mim ou está consumado que Jesus falou lá. Realmente, da parte de Deus, não resta mais nada a ser feito. Mas eu preciso reconhecer que sem que isso acontecesse, eu nada poderia fazer. Mas porque eu creio nele como meu Salvador único e suficiente, então agora sim, eu tenho livre acesso à presença do Pai. Porque o véu que separava não existe mais. Eu posso estar na presença do Senhor. Eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ter isso como base na minha vida, na minha fé. E só então eu tenho a certeza e a convicção de que realmente o meu perdão foi efetivado. O perdão de Cristo na minha vida foi efetivado. Está valendo.
E eu posso olhar para o invisível, para o que eu não vejo, sabendo que eu alcançarei, enquanto eu continuo nessa caminhada aqui nesse mundo. E enquanto aqui estivermos, nós precisamos trabalhar por Ele e para Ele. Arregaçar as mangas e ir para a luta. E talvez a luta fique mais renhida. Eu preciso estar preparado para isso. Eu não sei o que vem amanhã. Conheço o hoje, porque hoje está aqui presente. Todos nós vivemos o hoje e o momento. Mas não temos condições de ver o que vem amanhã. Então eu tenho que estar preparado hoje para enfrentar o amanhã. E assim sucessivamente. E continuar sendo embaixador, levando a mensagem àqueles que ainda precisam ouvir. Nós somos convocados. Convocados para sermos esses portadores dessa mensagem maravilhosa e definitiva de reconciliação. Então, como nós temos feito de costume, nós temos já o casal aqui que vai auxiliar. Você pode levantar-se, vir aqui à frente, pegar os elementos, o pessoal vai cantar. E voltar para o seu lugar e depois nós procedemos normalmente ao celebração da ceia. Ok. Seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a nossa grande esperança. Jesus está vivo, venceu a morte, o que nos garante que nós não ficaremos na sepultura onde um dia seremos colocados e nem seremos deixados para trás no dia que Cristo vier buscar a sua igreja, se ainda estivermos em vida aqui neste mundo naquele momento. Nós estaremos com Ele na glória eterna. O Senhor Jesus, o texto que nós lemos, na noite em que Ele instituiu a ceia, em meio ao jantar da Páscoa, celebrado pelos judeus, Ele institui a ceia e diz, isso aqui vai ser memorial daqui para frente. Então Ele diz, tomou o pão, partiu e disse, esse pão representa o meu corpo que é dado por vocês. Mas antes disso, Ele deu graças. Bom, Diogo, agradeça a Deus nesse momento. Se alguém puder alcançar o microfone para o irmão. Isso. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, venho te agradecer, Senhor, pelo seu Filho Santo amado Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos entregado Ele, Senhor, pela nossa vida, Senhor, pela remissão dos nossos pecados, Senhor. Venho te agradecer, Senhor, por esse mais magnífico amor que o Senhor demonstrou para conosco, Senhor. Nos abençoe, Senhor, continue nos abençoando e perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus orou, deu graças pelo momento que Ele está repartindo o pão e disse, esse pão representa o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que eu comerdes em memória de mim. Assim façamos. Em seguida tomou o cálice. Semelhantemente, a maioria dos textos fala isso, se bem que o Evangelho de Marcos que eu li, fala claramente que deu graças. Semelhantemente, já indica que seria da mesma forma, dando graças a Deus pelo momento do cálice. Então, esse cálice, diz ele, representa o meu sangue, que é dado por vocês. Sangue inocente, sem pecado. E só assim poderia servir para perdoar os nossos pecados, os meus e os seus. Então vamos ficar na família. Pauline vai nos conduzir nesse momento em oração, para esse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Pai, por Senhor ter nos enviado o teu Filho, Senhor, para derramar o sangue dele na cruz e nos lavar, Senhor, nos redimindo de todos os nossos pecados, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque se não fosse isso, ó Pai, nós não teríamos nenhuma chance, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse cálice representa o meu sangue que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Assim bebamos. Obrigado, Senhor, por esse momento, que é de uma grande importância para a nossa vida. Momento de reflexão,
momento em que, mais uma vez, pensamos nesse tão importante gesto, sem o qual nós estaríamos irremediavelmente perdidos, sem qualquer possibilidade de salvação. Mas porque Tu nos salvaste, ó Deus, através do Teu sangue derramado naquela cruz do Calvário, nós temos a possibilidade de alcançar o perdão. Ó Deus, que nós possamos, nesse momento que estamos vivendo, nesse exato instante, ver a nossa fé reforçada e robustecida, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, com muito mais coragem para anunciarmos a quem quer que seja que existe salvação em Cristo. Que existe, e a necessidade de que a pessoa se reconcilie contigo. Muito obrigado, Pai, porque nos confiaste esse ministério da reconciliação e nos constituísse como embaixadores para levar essa mensagem tão importante, significativa e definitiva, para que pessoas que ainda não têm esse conhecimento venham a tê-lo e possam tomar a sua decisão. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sua presença conosco aqui. E você que nos acompanhou através das redes sociais, que Deus o abençoe e que nas próximas oportunidades conosco aqui esteja também para engrandecermos juntos o nome do Senhor. Chegando ao fim de mais uma celebração, que possamos continuar a propagar esse evangelho do Senhor, esse amor transformador durante nossa semana, onde nós estivermos, onde nós passarmos, que possamos exalar o perfume de Cristo Jesus. Estamos encerrando, então vamos louvar ao Senhor, continuar louvando ao Senhor com mais uma canção que fala sobre a sua graça que é derramada sobre nós. Vamos nos levantar e vamos nos alegrar, porque o Senhor nos resgatou com a tua graça. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou. A dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você é livre porque o Senhor pagou o seu preço. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu
dívida pagou. Oh, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno és, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Hoje livre sou. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe a vida de cada um.